instrumento teu, Senhor, para nos transmitir a tua palavra. Continue a falar aos nossos corações, Senhor, através da tua palavra. Ó Deus querido, por isso te pedimos, use o teu filho de uma forma muito especial, porque desejamos, ansiamos e precisamos, ó Pai, ouvir o Senhor falar conosco. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Texto que o pastor Robson leu. Só que vamos ler apenas o versículo 17, Romanos 1, 17 aqui. E depois a gente vai em Abacuque 2:4. Romanos 1, 17. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos já leram na leitura introdutória desta noite, mas aqueles que chegaram depois, acompanhem na sua versão. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da... Paulo, ele escreve aqui, ele fala, como está escrito, mas está escrito aonde? Em Abacuque 2:4. Vamos lá? E aí ele fala, como está escrito. Mas onde é que está escrito? Aí, porque ele vai pegar uma referência de algum lugar. E esse lugar que ele pega a referência é justamente Abacuque capítulo 2, versículo 4, que diz assim, eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Aqui está falando justamente sobre os caldeus. Aí tem uma pontuação aqui, um ponto e vírgula, aí o Abacuque ele continua falando, mas o justo pela sua fé viverá. Amém? Pode se assentar, amados irmãos. E ontem foi o dia, que lembramos, comemoramos, celebramos mais um ano da Reforma Protestante. 505 anos, esse ano completa-se, desse movimento que é tão falado pela igreja protestante, porque foi de lá que nós saímos, de lá que nós viemos. E é muito importante nós conhecermos a história. E eu fiquei pensando durante esses últimos dias por qual a importância de estudarmos a história da igreja. Porque quando a gente fala sobre a história de Israel, onde é que nós vamos ter um grande relato da história de Israel? Na Bíblia. Lá de Gênesis até o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento, pronto, nós temos lá a história de Israel. Quando começou Israel, antes de começar a nação de Israel, e até o final da Bíblia nós vemos tudo que vai acontecer com o povo de Israel. Mas e com a história da igreja? O que nós sabemos na Bíblia sobre a igreja, sobre a fundação da igreja, sobre o que aconteceu no período da igreja primitiva, na época lá do apóstolo Paulo, Pedro e João, e profecias ou relatos sobre aquilo que ainda irão acontecer na vida da igreja, como, por exemplo, as cartas que João escreve às 7 igrejas da Ásia. Findou o ano 100. Estamos aí no ano 100. O evangelho, ele é escrito até aproximadamente o ano 100. A partir daí, nós vemos a história da igreja que não está relatada na Bíblia. Mas onde está então relatada a história da igreja? Isso eu acho super interessante, porque a história da igreja ela é narrada na história secular. Qual a importância disso? Qual a importância disso? Porque o professor no colégio, o professor na faculdade, quando ele fala sobre a história da religião, ele precisa falar sobre a história da igreja. Eu não sei se você lembra-se, quando você, no ensino médio, por exemplo, estudou sobre reforma protestante, provavelmente você estudou com outro termo. Qual termo? Quem lembra? Revolução ou revolta protestante. Revolta protestante. Por quê? A gente pensa que a tendência de nomes não é de agora não, irmãos. A escola já faz isso, ó. Na década de 90, no ensino médio, revolução, revolta protestante, depois a gente vem para a igreja, a gente começa, por que a escola, ela dá esse nome? Porque a revolução ou revolta tem um sentido.
um significado. A reforma não. A reforma tem outro sentido, tem outro significado. Então, estudar, aprender sobre a história da igreja, primeiro, eu fiz umas anotações aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos, é para conhecer a história do povo de Deus que eu faço parte. Então, eu preciso conhecer a história da igreja para conhecer a história do povo de Deus que eu faço parte, que você faz parte. Você faz parte de uma igreja, você faz parte de uma denominação. Nós, por exemplo, fazemos parte das Assembleias de Deus no Brasil, que faz parte, que é parte de uma igreja protestante. Então, de onde nós surgimos, como aconteceu o protestantismo, como chegou ao Brasil, como chegou até nós, é isso? Segundo, para conhecer o Deus que atua na história. Irmãos, quando nós estudamos história da igreja, a gente observa Deus escrevendo a história da igreja dele com os mínimos detalhes, sem faltar uma vírgula ou sem faltar um ponto. Deus ele vai escrevendo a história da igreja dele sem perder o controle da caneta. Ninguém toma a caneta da mão de Deus para escrever a história da igreja que a ele pertence. Ele não, em nenhum momento, ele empresta a caneta para alguém, escreve aqui, não, estou cansado de escrever, não. A caneta folha me empresta a sua também, não. Ele vai escrevendo a história da igreja, irmãos, e a história que ele escreve da igreja, nós falamos aqui há 3 semanas atrás sobre a soberania de Deus. Tudo que acontece na vida da igreja é porque existe um Deus que toma conta da sua igreja, irmão. Só que a gente também aprende com a história da igreja, nós fazemos uma análise sobre os pontos negativos e os pontos positivos. No decorrer da história da igreja, para os irmãos terem uma ideia, até mesmo depois da reforma, a igreja precisou de outras reformas menores, mas precisou. Nem tudo foi tratado na reforma. Então, tiveram alguns pontos que foram sendo corrigidos no decorrer das décadas ou dos séculos. Por quê? Porque eles foram aprendendo, o que nós podemos tirar daqui de positivo? O que eu posso tirar daqui de negativo? Queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina a examinar tudo e retende o que é e o que não é bom, você deixa de lado. Então, a história da igreja me ensina a analisar, a verificar aquilo que é positivo. Aquilo que é negativo, eu vou aprender, mas eu não vou colocar isso em prática, eu vou aprender com a história. Porque uma frase que a gente aprende, enquanto a gente vai estudando história sobre história, é que a história, ou ela é nossa coveira, ou é nossa pedagoga. Ou a gente mata porque a gente não aprendeu a história, ou a gente se mata dizendo... Ou alguém nos mata porque a gente não aprendeu com a história, ou então a gente aprende e a gente vira, né, um aluno da própria história. Então, quando que eu sou aluno? Quando eu aprendo esses pontos negativos e positivos e coloco em prática aquilo que é positivo, e aquilo que é negativo eu deixo de lado. Quarto, para preservar as bases da fé cristã. Irmãos, existem bases, né? Ou existem bases, ou as bases da nossa fé, elas são irrevogáveis. O que é base? É o alicerce. Quando você faz uma reforma em um ambiente, você mexe no alicerce, sim ou não? Não. Você vai mexer em tudo, menos no alicerce. Reforma, não é destruir e fazer de novo. Né? Você vai reformar uma casa, por exemplo. Você vai reformar, você não vai destruir para fazer outra. Quando você reforma, você pode até tirar uma parede de lugar, mas desde que essa parede não comprometa a você não vai tirar a coluna. Você não pode tirar a coluna, irmãos. Como é que você vai tirar a coluna? Imagine se aqui no meio tivesse uma coluna. Lembram lá da congregação Fonte das Águas, né? Tem 2 colunas no meio. Aí o pessoal não tira a coluna, mas como que tira a coluna? Olha o tamanho do prédio. Não fomos nós que fizemos esse prédio. Como é que você tira a coluna? Como é que você tira a base? Como é que você tira a alicerce? Não dá, irmãos.
Então a história da igreja, ela nos ensina a preservar as bases da nossa fé cristã, irmãos. E precisam ser preservadas, inclusive nos dias de hoje. A gente não pode se esquecer o porquê nós estamos aqui, nós não podemos nos esquecer o grupo ao qual nós fazemos parte, porque nós estamos aqui, para que Deus nos chamou, irmãos? O Deus que nós servimos. Então, nos ensina a preservar essas bases da nossa fé cristã, a alicerçar a nossa base, irmãos. Já viu que existem pessoas que parece estação do ano. E não chega nem a ser como agora. Estamos na primavera, não é isso? Novembro, primeiro, irmão, quem lembra que 1º de novembro choveu ou fez frio igual está fazendo hoje? As coisas vão mudando, mas tem gente que vive igual a estação do ano. Ora é verão, ora é primavera, ora é outono, ora é inverno. 3 meses. Parece que tem gente que vai vivendo. Aí chega, por exemplo, chega dezembro, se afasta da igreja. Aí volta depois do carnaval. Aí chega no meio do ano nas festas, né, juninas, julinas, agostinas, setembrinas, aí se afasta de novo. Aí daqui a pouco, e assim vai vivendo. Então, quando você tem base, irmão, vão tentar te demover, vão tentar tirar aquilo que o Senhor implantou, aquilo que você aprendeu, aquilo que está no seu coração, mas você tem base. E aí você pode tentar te puxar para um lado, podem tentar te puxar para o outro, mas você permanece firme, porque a base foi preservada em você. E a gente aprende isso com a história da igreja. E a gente aprende também, estudando a história da igreja, a gente tem uma compreensão, isso é muito importante também, uma compreensão global da igreja e do plano eterno de Deus. Então, primeiro, eu preciso ter uma compreensão global. O que isso me ensina? Eu não estou fechado em um mundo. Nós não estamos no mundo e só existe a Assembleia de Deus, Ministério Despertando Vidas. Eu fiz uma publicação nas redes sociais, acho que foi ontem, até do culto de hoje. Aí uma pessoa lá foi e comentou, eu trabalhei com aquela pessoa, só que o comentário dele é porque ele observa aquilo que está perto dele. Para ele, as igrejas que existem são as igrejas que ele conhece. Só que a gente tem que ser mais polido, né? A rede social não gosta de... Eu procuro ser um pouquinho... Depois você pode ver lá o que eu respondi para ele. Mas eu procuro ser polido. E eu respondi para ele o seguinte, olha, eu posso falar com propriedade do ambiente que eu faço parte. E aí eu, inclusive, porque no comentário dele, ele queria dizer que a igreja estava voltando para 500 anos atrás, mas não estava preocupado com o momento atual, com a situação. Né? Aí eu falei, inclusive... Nós fizemos um projeto social, lembra, irmão André, né? Aquele muitos anos atrás, na empresa que a gente trabalhava, e alguns colegas nossos participaram. E o que eu quis dizer? E você não. E a gente que não se preocupa com... E eu falei, o projeto ainda continua até os dias de hoje. Então a gente precisa aprender a mostrar para as pessoas que, independente do que acontece em igreja A, igreja C, igreja D, igreja Z, não importa, você faz parte de uma igreja e você sabe que a sua igreja tem compromisso com a palavra, com a evangelização, com a ação social, e aí você começa, independente do que acontece por aí afora, opa, peraí, isso pode até acontecer, eu até entendo que aconteça, mas o ambiente que eu faço parte, a gente procura aprender e viver aquilo que a palavra nos ensina. Ainda que a gente não chegue a 100%. Não estou dizendo que somos perfeitos. Mas a gente procura aprender e colocar em prática aquilo que a gente aprende. Mas existe, irmãos, quando a gente fala sobre igreja, existe a igreja invisível, que é a igreja que Jesus vem buscar, que vai morar no céu, e a igreja visível. A igreja visível é a igreja do CNPJ, e cada CNPJ tem lá um pastor, tem uma direção, tem um direcionamento, tem um responsável, e por aí vai. E aí você tem uma ideia de igreja, uma compreensão geral da igreja. E também,
você consegue entender o plano eterno de Deus para a vida da sua igreja. Irmãos, a igreja do Senhor, ela não está aqui vivendo simplesmente um dia de cada vez sem direção, não. A igreja do Senhor está aqui vivendo, cumprindo um propósito eterno que é do Senhor. E esse propósito ele já escreveu, irmãos, há muitos séculos e séculos atrás, desde a eternidade. É eterno. Quando a gente observa Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a serpente vai ferir, né, o calcanhar da descendência da mulher, mas ele então pisaria a cabeça da serpente, irmãos, é Cristo. É Cristo. Isso já foi colocado. E aí o que vai acontecer? Se a gente pegar toda a história de Israel, nós vamos apontar, e cada livro da Bíblia, cada situação da Bíblia, vai apontar para quem? Para Cristo. A gente costuma, às vezes, dizer, por exemplo, só para os irmãos terem uma ideia, vou pegar um exemplo lá do Antigo Testamento, o caso de José. José foi para o Egito. Aí, José foi para o Egito porque os irmãos venderam. E por que os irmãos venderam? Porque ele sonhou. E por que ele sonhou? Irmão, se não é propósito de Deus, é o quê? Se não é propósito de Deus, irmãos, é o quê? Deus ele leva José para o Egito para a nação de Israel, que ainda não era chamada de Israel, crescer lá e sair de lá milhares de pessoas. Simples assim. Então Deus não perdeu o controle. Então Deus ele tem um plano para a vida da sua igreja. Deus ele tem um propósito para a vida da sua igreja. E aí a igreja do Senhor, ela vai avançando. Cristo é o fundador dessa igreja. Cristo é aquele que edifica a sua igreja. Cristo é a rocha que a igreja é edificada. E nós já falamos aqui, a Bíblia nos ensina que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, irmão, pode bater na igreja. Estava conversando com o pastor Robson Silva, que estávamos sentados ali atrás no louvor. Primeiro que o Ministério de Louvor cantou domingo. E que louvor bíblico, né? Histórico. O Coliseu não para a igreja. Que mais não para a igreja? Perseguição não para a igreja. Que mais? Leões não para a igreja. Irmãos, não parou e não vai parar nunca. Não vai parar nunca. Irmãos, eu nunca fui no Coliseu lá em Roma. Mas o Coliseu hoje de Roma não é o mesmo do mesmo Coliseu que botava lá os crentes. Ele passou por deteriorizações, por reformas. Porém, irmãos, aí, obrigado, tá? Perseguição não parou a igreja, Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, o inferno não pode prevalecer contra a igreja. Irmão, não tem jeito, nada para a igreja. Os imperadores, né, que mandavam, por exemplo, os cristãos lá para o Coliseu, eles todos passaram. O nome deles estão na história. Eita, Jesus. Mas o nome dos crentes que foram mortos lá, podem até não estar na história, mas estão no livro da vida. Podem até não estar na história, mas estão no livro da vida. Então, o que significa? Para a gente falar um pouquinho sobre a reforma, o que significa, primeiro, a palavra reforma? É ato ou efeito de reformar. Eu peguei uma frase de Aleph Magreth, que diz o seguinte: é um movimento que buscou a volta da igreja ocidental aos fundamentos bíblicos em relação ao sistema de crenças, em relação às estruturas. Por quê? Porque reformou a doutrina e estrutura da igreja, porque reformou a liturgia da igreja, o governo da igreja foi reformado porque precisava. A gente vai observar isso hoje aqui, ou lembrar. Reformou também a questão da adoração, né, principalmente a questão da adoração a ídolos. Os irmãos já devem ter escutado falar que durante muitos séculos a missa era lida, né, em latim, ou seja, aí você está lá, imagina,
o latim hoje aqui no Brasil, eu não sei falar nem português, estaria lá alguém lendo latim, não ia dar. E a questão da infabilidade papal, né? Porque o que o Papa falava era lei e tinha que ser cumprido, e a reforma veio fazer essas mudanças, né? Antes de Lutero, alguns reformadores ou pré-reformadores, tá? Eles apareceram na história, como John Wycliffe, como John Hus, né? Que ele, quando ele vai ser queimado, ele é chamado para um concílio em Constança, e lá, irmãos, ele é chamado para esse concílio, e falam para ele, por volta do ano 1300 e alguma coisa, desculpa, 1415, é o ano que ele morre, e falam que era só para ele se retratar, para ele conversar lá com o pessoal lá, né, num concílio de Constança, só que lá vão queimá-lo, porque ele não vai se retratar. Aí ele vai falar aquela famosa frase, né, que podem até mesmo queimar, né, um ganso, né, porque Hus significa ganso, mas apareceria um cisne, e o canto desse cisne, né, seria tão alto e tão bonito que ninguém poderia calar. E depois de 100 anos aproximadamente, acontece a Reforma Protestante. Aí alguém fala que é coincidência. Aí como é que a gente fala que é coincidência, né? Teve esse homem também, né? Teve Jerônimo Savonarola, que foi um dos grandes oradores, tá? E a reforma, ela não acontece somente na Alemanha, ela acontece na Europa. Irmãos, a Europa é berço do cristianismo. Pode não ser hoje, e não é hoje, devido a tantos não tem nada a ver que foi entrando dentro da igreja. O pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, ele chega a dizer que existem igrejas, ou templos, dizendo melhor, em países europeus, que viraram bares, que viraram discotecas, que viraram boates. Porque foram deixando, do decorrer dos anos, o não tem nada a ver, entrando dentro da igreja. Isso não acontece de um dia para o outro, e nem de uma semana para outra, mas são décadas, são séculos que vão acontecendo, e é por isso que a nossa geração, nós precisamos guardar as bases da doutrina. Para quê? Para que os nossos filhos e os nossos netos não se afastem do evangelho da verdade, irmãos. Porque se nós afrouxarmos hoje, o que vai ser daqui a 2 gerações se Jesus não voltar, irmãos? Então, quando a igreja fala, quando os pastores falam, quando os pastores ensinam, né? Lembra lá do nosso conselho, os conselhos de papai e de mamãe? Às vezes até doía, mas hoje a gente entende que eram bons, sim ou não? Às vezes até doía, mas hoje a gente entende que eram bons conselhos. Às vezes o conselho, a orientação que vai sair daqui, irmão, ela vai até, eu não queria essa palavra, mas vai fazer bem para você lá na frente, irmãos. Para a gente andar, né, direitinho, conforme a vontade do Senhor. Então, a reforma aconteceu na Inglaterra, na Suíça, na França, na Hungria, na Escócia, na Irlanda, também na Holanda, em especial na Alemanha. O que aconteceu com a igreja? Lembra que no livro de Atos, a igreja é fundada. Livro de Atos, a igreja é fundada. Os apóstolos, os discípulos morrem. O último a morrer, provavelmente foi João, entre o ano 90 e o ano 100, que ele escreve o Evangelho e o Apocalipse. A partir no ano 64 aproximadamente, começa já uma perseguição com Nero, imperador. O que acontece? Lembra que na Bíblia nós observamos uma perseguição à igreja, mas na Bíblia, no livro de Atos, quem persegue a igreja não é Roma, mas quem persegue a igreja são os judeus. Quando passa do ano 100, ou do ano 60, desculpe, quem persegue a igreja não são mais tantos judeus. Quem começa a perseguir a igreja são os romanos. Aí o Nero põe aquela história, Nero põe fogo em Roma, ano 64, culpa os cristãos, e começa então uma grande perseguição. A igreja ela passa por grandes perseguições, e homens severos perseguiram a igreja. Para os irmãos terem uma ideia, o general, que depois virou imperador Tito, no ano 70, quando ele entra em Jerusalém, tem um livro chamado Eusébio, História Eclesiástica.
de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, ele narra que no período que o Tito ele vai tomar Jerusalém, né, vai sitiar Jerusalém, houve uma fome, porque ninguém entrava e ninguém saía. Então houve uma fome tão grande, irmãos, que até crianças eram mortas para que adultos se alimentassem. Para a gente ver o nível de perseguição do império. E outros tantos surgiram, como Dominiciano, que foi um dos piores, Trajano, Décio, Diocleciano, que foi um dos piores também. Aí chega no ano 313, que é o ano em que Constantino, ele para de perseguir a igreja. Ele para de perseguir a igreja, porém, no ano 476, o Império Romano ele cai. Não, o Império Romano ele começa a ter uma decaída. Com a decadência do Império Romano, a igreja ela começa, dentro de Roma, a ter relevância. Então, as autoridades em Roma não era mais o império, era quem? Era a liderança, a igreja, o Papa. Então, eles foram fazendo com que a igreja tomasse um rumo que não deveria tomar. O que veio a acontecer? Adoração a ídolos, a mariolatria, né? A missa aos mortos, né? Missa de sétimo dia, de 20 dias, aquela coisa toda. Essas coisas todas foram entrando dentro da igreja e algumas pessoas já estavam não se ficando satisfeitas com essas coisas. E aí então veio o cisma do Oriente com o Ocidente, por quê? Existiram pelo menos 5 períodos na igreja, que a igreja teve 2 papas. Primeiro em Constantinopla e em Roma. Depois em Roma e na França. Só para a gente ter uma... E teve um período, ou alguns períodos, que a igreja ela teve 3 papas. Só para a gente observar o que estava acontecendo antes da reforma protestante, irmãos. Aí houve, então, o cisma também no próprio Ocidente, França e Inglaterra. Lembra que eu falei que tinha um papa na França e tinha um papa em Roma? Aí Roma, né, vai se filiar à Inglaterra, então fica aquele cisma entre Roma, Inglaterra e França. Guerras, né, batalhas entre essas nações. Com isso também, a gente vai viver o período do Renascimento, né? Feudalismo, que é a transição do feudalismo para o capitalismo, desculpa, né? É aquela coisa da troca para compra. A gente não vai mais trocar objetos. A partir de agora, nós vamos comprar. Então, isso começou a acontecer. Aí teve a explosão cultural, né, ocorrendo. Aí, com a explosão cultural, o Renascimento. Observe que uma das características do Renascimento foram as obras clássicas. Não vou falar das outras. Por exemplo, individualismo, hedonismo. Mas as obras clássicas começaram a ser valorizadas. Compreendamos, tudo que era clássico começou a ter valor. Roma já tinha lá uma sede, né? Só que essa sede agora, ela precisava de uma reforma. Por quê? Porque o classicismo entrou. Então, os prédios que eram feitos já tinham uma outra estrutura. Aí o Papa, então, da época, o que eu preciso fazer? Eu preciso reformar a sede para ter a mesma classe dos outros prédios. Observe como uma coisa vai puxando outra. E aí também acontece o abandono da ideia do verdadeiro cristianismo. Irmãos, o alto clero corrompido, luxo excessivo, simonia, que eram vendas de relíquias sagradas e cargos eclesiásticos. Acontecia a cobrança de indulgências, padres envolvidos com escândalo. E aí, o que acontece? O Papa Leão X, ele vai começar a vender as indulgências. E essas indulgências, irmãos, é justamente o perdão para uma pena, perdão por uma falha ou bondade. O que seria indulgência? Você pegaria uma moeda, um valor, né? Você depositaria no gasofilaço. Quem lembra que as igrejas evangélicas antigamente, algumas tinham gasofilaço, né? Você depositaria no gasofilaço e quando essa moeda chegasse lá no fundo do gasofilaço, a alma do meu pai, por exemplo,
sairia do purgatório e ia para o céu. Imagina. Aí, eu não vou dar só pelo meu pai, eu vou dar pelo meu avô, pela minha avó, pelo meu tio, pela minha tia, pelo meu bisavô, e por aí vai. Então, essas coisas foram acontecendo na igreja, até que esse movimento, Lutero vai a Roma, ele vê esse movimento acontecer, ele volta para Wittenberg, na Alemanha, ou Wittenberg, e aí quando Tetzel vai para lá, né, vender as indulgências, irmãos, ele vai fazer justamente essas 95 teses e vai colocar na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e isso não foi rebelião. Por quê? Porque era justamente nesse local onde os estudantes eles iam lá para observar algum escrito, para observar alguma formulação de texto. Então, Lutero ele põe lá as suas 95 teses, e a partir desse momento que ele põe lá as suas 95 teses, ele começa a ser perseguido. Ele não queria fazer uma religião. Ele não queria fazer, né, uma religião ou criar um sistema que desse sistema outras religiões saíssem. Não. Ele estava somente indignado com o que estava acontecendo na igreja. E como é que ele chega a essa conclusão? Vou abrir um parênteses aqui. Irmãos, ninguém chega em um lugar sem a ajuda de outro. Quem foi Lutero? Lutero foi um monge agostiniano. Porém, Lutero, na sua juventude, ele era um jovem que não queria saber muito de Deus. E eu fiquei estudando a vida de Lutero e de outra pessoa que vou falar aqui daqui a pouco, a gente fica estarrecido como que Deus ele usa, né? Mas como a gente olha para nossas vidas, a gente observa que Deus ele não leva o tempo da nossa ignorância, né? Então Lutero foi um jovem que não estava nem aí para a religião, não estava nem aí para o cristianismo, mas ele tinha uma ideia. Qual era a ideia dele? A justiça de Deus. Deus é justo e eu sou pecador. Então ele tinha muito esse medo de inferno, ele tinha muito esse medo de morrer e não ir para o céu. E ele estando com alguns jovens, certa noite voltando para casa, alguns dizem que ele estava inclusive bêbado, e nessa ida para casa começou a chover, uma tempestade muito grande, e ele com muito medo de morrer, ele fez um voto a Deus, que se ele saísse vivo daquela, ele ia se entregar ao Senhor. Ele vai sair vivo. Diz a alguns historiadores que um amigo dele que estava ao lado dele, vem um raio, cai sobre ele e morre. E ele fica vivo. E ele vai para uma ordem agostiniana. Por que uma ordem agostiniana? Aí eu fui estudar sobre Agostinho de Hipona, que é o fundador justamente dessa ordem agostiniana. Irmãos, Agostinho era pior do que Lutero. Era. Irmão, por isso que eu falei, quando a gente estuda a história da igreja, irmãos, Agostinho foi um jovem que, apesar da sua mãe ser piedosa e ser cristã, né, Mônica, ele vivia uma vida totalmente, irmãos, no mundo, uma vida de um jovem desregrado, totalmente, irmãos. A vida dele era de vaidade e devassidão. Só para vocês terem uma ideia, porque não dá tempo de falar tudo, né? Depois que ele se converte, né, ele vai para Milão, estuda lá um período, começa a dar aula lá também, aí ele vai ouvir o bispo Ambrósio, que era um grande orador, e lá ele acaba se convertendo, e é interessante, bota por favor Romanos 13:13. Olha como o livro de Romanos é importante para a reforma protestante. Ele mexeu com a vida de Lutero e mexeu com a vida de Agostinho de Hipona. Certa vez ele estava no jardim. A conversão dele é chamada de conversão do jardim. E ele era alguém também que, apesar de viver uma vida devassa, ele tinha o medo de morrer e ir para o inferno. Aí ele ouve uma voz de uma criança: pega e lê, pega e lê, pega e lê, pega e lê. E ele abre a Bíblia e cai onde? Romanos 13:13. Olha o que diz o texto, irmãos. Andemos honestamente, como de dia. Como que ele vivia? Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Essa era a vida dele. Aí ele lê esse texto e aí ele começa a viver uma vida piedosa.
Para os irmãos terem uma ideia, quando ele volta para a cidade dele, que não é Hipona, a cidade que ele nasceu, acho que eu não anotei aqui não. Não anotei não. Mas não foi Hipona. Hipona foi a cidade onde ele criou lá o seu mosteiro. Mas quando ele volta para a cidade dele com a sua mãe, desculpa, a mãe dele morreu antes de voltar para a cidade, mas ele volta para a cidade dele sozinho, mas já convertido, o que acontece, irmãos? As mulheres das boates que ele frequentava, falava o seguinte para ele: Agostinho, vem para cá, eu continuo sendo a mesma. E ele falava: você pode ser a mesma, mas eu não sou mais o mesmo. E a partir dali, né, ele cria um mosteiro, e Lutero, quando se converte, ele, não, peraí, eu vou para um lugar onde alguém, né, que fundou esse lugar, viveu uma vida parecida com a minha. Por quê? Porque a ordem agostiniana era a ordem mais piedosa. Só para os irmãos terem uma ideia, irmãos, o Lutero, ele tinha tanto medo da justiça de Deus que ele se autoflagelava. Alguns historiadores dizem que no frio ele não se cobria, como se fosse para pagar uma penitência pelos pecados dele. Isso ele já convertido. Isso ele já no mosteiro. E aí ele, com esse medo da justiça de Deus, porque ele entendia a justiça de Deus somente como um castigo, né? Como uma marreta. Não, porque Deus é justiça, Deus é... Aí ele vai ler Romanos, capítulo 1, que nós lemos aqui, que foi um versículo escrito pelo apóstolo Paulo, tendo por base lá, né, o livro de Abacuque, conforme nós vimos. E se você comparar a vida de Paulo, a vida de Agostinho de Hipona e a vida de Lutero, Paulo foi religioso, ele não viveu em devassidão. Mas Paulo, ele era zeloso da lei e ele perseguia a igreja. Ele, em outras palavras, ele fazia aquilo que não agradava a Deus, até aquele momento da conversão dele. Tanto Agostinho de Hipona quanto Lutero também não faziam o que agradava a Deus, até a sua conversão. E essas três pessoas, ou esses três personagens na vida da história da igreja, eles têm um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? A carta aos Romanos. Aí quando Lutero lê esse texto, ele começa, não, peraí. E ele observa tudo aquilo que acontecia, né, na igreja até o momento de então. Ele vai entender, irmãos, o que nós chamamos de 5 solas, tá? Ou 5 somente, porque esses 5 solas, na verdade, é o resumo das 95 teses, tá? Esses 5 solas não foi criado por Lutero. Ele foi tido depois de algum tempo que foi feito um resumo do que Lutero colocou lá na igreja em Wittenberg, lá na Alemanha. Então, nesses 5 solas, né, que é a base da nossa reforma, o que o Lutero preconizou? Primeiro, somente a graça, ou sola gratia, somente a graça. Irmãos, a graça é o suficiente. A graça é tudo que precisamos, irmãos. Na salvação, nós somos resgatados da ira de Deus unicamente por sua graça. Na época, nesse período entre o ano 300 e o ano 1500, né, 1517, existiam algumas correntes, e uma corrente, por exemplo, era o semi-pelagianismo. O que eles acreditavam? Que o homem fazia a metade, né, da salvação e Deus fazia a outra metade da salvação. Lutero, ele vai mostrar que a graça de Deus, e ele vai mostrar justamente através, na palavra de Deus, que a graça é o suficiente, irmãos, para cada um de nós. Vamos pegar somente um texto aqui, Romanos 3, 23 e 24. Vamos pegar só um texto. É a graça que nos leva a Cristo. Só que a graça não é um salvo-conduto para pecar. Tem gente que fala, estou vivendo no período da graça, posso tudo. Não. Não. Por quê? Porque no período da lei teve graça, sim ou não? O maná caia do céu. Graça.
A coluna de nuvem, graça. Mas no período da graça, teve juízo. Sim ou não? Sim, Ananias e Safira. Vamos lá, por gentileza. Romanos 3, põe aí. 23 e 24. Colocou não? Deixa eu ler aqui. Foi? Porque todos, irmãos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24. Sendo justificados. Alguém pagou alguma coisa? Gratuitamente pela sua graça. Parece até redundante, mas não é não, tá? Pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente pela graça. Irmãos, a Bíblia diz, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, irmãos. A salvação é pela graça, não há nada que eu possa fazer para pagar a salvação, para merecer a salvação. Agora, o que eu não posso é deixar de fazer aquilo que a graça me permite fazer. Ah, então é pela graça eu não faço nada, porque não, é pela graça. Só que a graça, né, quem foi alcançado pela graça, quer alcançar outras pessoas, para que outras pessoas alcancem a mesma graça. Salvos para ser salvos. Segundo, somente a fé, ou sola fide, é justamente, irmãos, a justificação é pela graça, só que adianta a graça sem o homem aceitar? Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele não pereça, mas tenha. Então, ele deu a vida para todos, só que é preciso crer. Então, queridos, somos justificados pela fé, não é pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. E a Bíblia nos explica isso. É pela fé, para que ninguém se glorie. Não precisamos pagar indulgências. Não precisamos pagar penitências. O que nós precisamos somente é cumprir com aquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Quando você e eu, quando nós ofertamos, quando nós devolvemos o nosso dízimo à casa do Senhor, é para ir para o céu? É para Deus, Senhor, eu vou dar esse dízimo aqui para o Senhor perdoar os meus pecados? Não, irmão. É porque nós entendemos o que é dízimo e o que é oferta. Eu não tenho condição de pagar nenhum valor se é para tirar a alma de um parente meu, que não está mais aqui, do purgatório, porque não existe purgatório. A Bíblia diz, morreu, segue-se o... Então morreu, não dá para fazer mais nada. Com todo respeito, não tem vela de 7 dias que vai acender para a pessoa. Não adianta fazer missa para a alma da pessoa onde ela estiver. Morreu, o juízo seguiu. O que a gente precisa fazer é enquanto a gente está aqui nessa terra, irmãos. Então é a sua fé que vai te aproximar do Salvador, é você entender o que é graça de Deus. Estamos debaixo da mesma graça. Agora todos nós precisamos ter essa fé salvífica para vivermos a graça de Deus. E quando a gente vive a graça de Deus, a gente entende, veio algo na minha cabeça agora, o que é viver a graça de Deus? Os nossos filhos, quando estão em nossas casas, quando não trabalham, eles vivem a graça do pai e da mãe. Eles estão lá, eles não pagam, eles não trabalham, né? Estão vivendo debaixo da graça dos pais. Qual é a preocupação deles? Qual é a nossa preocupação, irmãos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O filho não vai preocupar-se o que ele vai comer amanhã, porque papai e mamãe vai providenciar. Isso é graça. E os filhos, né? Eu ia falar até quando eu falei sobre conhecer a história,
Todos os filhos precisam conhecer a história dos seus pais e valorizar a estrada que o papai e a mamãe deixou para ele. Tem filhos que crescem e perdem essa noção, essa ideia. Se está aqui hoje, é porque alguém pavimentou essa estrada. E precisamos respeitar essa estrada que foi pavimentada pelos nossos pais. Terceiro, para a gente terminar, né? Somente as Escrituras, ou só as Escrituras. Irmãos, não existe avivamento sem retorno à palavra. Todas as vezes que nós vamos observar um avivamento na Bíblia, quer ver uma coisa? O rei Josias, segundo Reis capítulo 18, se a memória não me falha, 22, desculpa, segundo Reis 22. O rei Josias, o avivamento vai acontecer em Judá por causa do retorno à palavra. No decorrer da história, os grandes avivamentos ocorreram com retorno à palavra. Então não há avivamento sem a palavra. Avivamento sem palavra é barulhamento. Por isso que aqui a nossa igreja a gente faz questão de ter a preocupação de ensinar porque pode ter avivamento, pode ter a graça de Deus, mas precisa ter também a palavra de Deus. Irmãos, a igreja em Antioquia, quando o Espírito Santo separa lá Paulo e Barnabé, diz a Bíblia que lá que esta igreja, ela tinha profetas e mestres, ou doutores. Tinha o poder, mas tinha também o conhecimento, irmãos. Tinha o conhecimento, mas também tinha o poder. Alguém com conhecimento e sem o poder, ou alguém com o poder e sem o conhecimento, é como uma pipa furada de um lado, vai dar de lado. Eu não solto pipa não, mas eu vi os colegas comentando antigamente. Dá de lado, irmãos. Não sobe direito, não fica no ar direito. Então nós temos que ter o conhecimento e o poder de Deus. Busque o poder de Deus, mas também busque o conhecimento da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é a única fonte de revelação, irmãos. A palavra de Deus é inspiração, é autoridade, é suficiente, ela é infalível, ela é inerrante, irmãos. Tudo que nós precisamos está aqui na sua própria palavra, irmãos. A Bíblia, ela precisa falar mais do que o pregador. A Bíblia precisa falar mais, o texto bíblico precisa falar mais do que as nossas palavras, irmãos. Então Lutero, com esse sola, ele vai ressignificar, por exemplo, a bula papal, porque o que o Papa escrevia era colocado ao lado da palavra de Deus. Era autoridade, irmãos. O que era decidido nos concílios, irmãos, era tido como palavra. Só que as opiniões de homens em relação à palavra de Deus, se for fora daquilo que a Bíblia nos ensina, nos diz, ela precisa ficar de lado, irmãos. Toda a verdade bíblica, para ser fundamentada, nós temos que ter pelo menos 2 textos como referência. Não é pegar um texto, isolar um texto e fazer desse texto uma verdade. A gente aprende isso no seminário, texto sem contexto é pretexto para heresia. E o que mais nós vemos por aí afora são pessoas pegando textos isolados para justificar uma situação ou outra, até pecado, irmãos. Para justificar até pecado. Daqui a pouco estarão pegando textos do Antigo Testamento para justificar bigamia. Não se assustem não, irmãos. Poligamia. Pegaram textos do Antigo Testamento para justificar. Como algumas pessoas pegam um texto e falam assim, não, mas se Deus é bom, por que Deus permitia a morte no Antigo? Por que Deus mandava matar no Antigo Testamento? Isso é texto sem contexto. A gente precisa saber do contexto para poder fazer a explanação do texto. Então a gente precisa voltar onde é para a palavra de Deus, irmãos. Somente a palavra. Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, irmãos. O meu povo foi destruído, está lá em Osés, porque faltou-lhe conhecimento.
A preocupação dos pais da igreja, nesse momento aqui, era o retorno para a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo aquilo que a gente precisa, irmãos. Paulo, falando a Timóteo, ele ensinou: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Vai vir tempo que não suportarão mais a sã doutrina, mas desviarão os seus ouvidos, irmãos, como comichão no ouvido, não suportarão e desviarão os seus ouvidos a fábulas, a histórias, a contos. E a gente precisa voltar para a palavra de Deus. E eu vou terminar. Somente glória a Deus, irmãos. A glória pertence somente a Ele. Tudo que fizermos nesta terra tem um propósito: glorificar ao nome do Senhor. A salvação de Deus, ela é realizada em nós, para que as pessoas verifiquem, observem Deus em nós e glorifiquem a Deus através da nossa vida. Se isso não estiver acontecendo, a gente precisa fazer um retrocessozinho aqui para verificar alguma coisa, para a gente continuar, para que essas coisas voltem a acontecer na nossa vida. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, diz a Bíblia, faça tudo para a glória de Deus, irmão. Para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E por último, somente Cristo, irmãos. Só Ele tem o poder para mediar a salvação dos perdidos, que tornam-se a sua igreja. Somente Cristo. A igreja, ela, para os irmãos terem uma ideia, no ano 431, ela começou a fazer culto aos homens. 780 em alguma coisa, começou a fazer culto às imagens. 900 e alguma coisa, começou a canonizar santos. E onde estava Jesus? E Jesus foi colocando de lado. É por isso que quando o João ele escreve lá, em uma de suas cartas, Jesus falando: eis que estou à sua porta aí. Quem está na porta batendo está do lado de dentro ou do lado de fora? Porque colocaram Jesus para fora. Jesus foi sendo colocado para fora paulatinamente, pouco a pouco. Mas o que esses solas nos ensina para cada um de nós no presente, que cada um de nós, queridos, precisamos viver a graça de Deus. Viver a graça de Deus é a gente compreender que somos pecadores, mas somos pecadores que se arrependem e vivem por graça. Aqui não tem ninguém melhor do que alguém. Aqui não tem ninguém que não peca, porque a Bíblia diz que aquele que não peca, ele já diz que é mentiroso. Então nós vivemos pela graça. E quando você e eu, quando nós erramos, entenda, vem logo uma acusação na sua mente. E isso não vem da sua própria psique não, da sua alma não. Muitas vezes é o inimigo colocando seta para mim e para você, para a gente ser destituído da graça de Deus. Mas sabe o que eu acho fantástico na Bíblia? E quando eu li esse texto, eu novo convertido, eu falei: Jesus, obrigado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deixa o inimigo, porque eu não gosto de falar o nome dele, porque quando a gente fala nome muito do inimigo, é porque a gente dá muita ideia para ele. Eu não gosto de dar ibope para ele, não. Mas deixa o inimigo, irmãos, falar o que quiser do nosso passado. Quando ele falar o seu passado, você fala: eu sei do meu passado, eu sei um pouquinho do seu, eu sei do meu presente, você até sabe, mas o meu futuro está nas mãos de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Somente a graça, irmãos, somente a fé. Viva por fé em Cristo Jesus. Não entremos no caos que esse mundo, irmãos, muitas vezes quer nos levar. Você está aqui porque Cristo nos proporcionou estar aqui nesta noite, irmãos. A gente não pode pregar uma coisa, ensinar uma coisa, cantar uma coisa e lá fora viver outra coisa, irmão. A nossa fé está fundamentada, balizada em Cristo Jesus, irmão. Pode o mundo todo se abalar, irmão. Pode as estruturas da terra tremerem, mas quem está firmado na rocha estará e continuará inabalável em Cristo Jesus, irmão. Vivamos pela fé em Cristo. Vivamos as Escrituras, a palavra de Deus. Vivamos o Cristo. Tem gente por aí afora que está indo atrás de personalidades. Nada contra você gostar de A, de B ou de C. Nada contra, irmãos. Eu tenho cantores que eu gosto, tem pregadores que eu gosto, tem professores que eu gosto de assistir. Nada contra. Mas
entre o que eles falarem ou se for contra Cristo, eu vou ficar com Cristo. Pode ser o teólogo, o pedagogo, o historiador, seja lá quem for, irmão. Se for contra o que Cristo nos ensinou, fiquemos com Cristo Jesus, irmãos. É só Ele que pode nos dar a salvação, irmãos. No passado, né, e eu fui até um pouquinho dessa fé, né, um pouquinho da minha juventude, a gente colocava a fé lá numa imagem, em alguém, pedia para uma pessoa. Irmãos, esse negócio é bom somente para a gente rir no Alto da Compadecida, naquele filme, pra gente rir. Legal! Mas a gente já tem conhecimento pleno da palavra de Deus, irmão. Não tem imagem, não tem santo, não tem outro nome que nos leve a Deus, se não for Cristo Jesus, irmãos. Ele falou, eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem nega o Pai, negou o Filho. Quem negou o Espírito Santo, negou o Pai, negou o Filho. E por aí vai, irmãos. É a Trindade. E o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Isso, vivamos sempre para a glória de Deus. Dentro do tempo, que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus.